Curiosamente, e creio que este ponto é de extrema importância, Judas não pensou no ouro na altura de vender o seu mestre. Aquilo foi uma mera consequência. Se pensarmos com objetividade, que importância poderiam ter para ele 30 moedas de prata quando, justamente, era o tesoureiro do grupo e dispunha e administrava o dinheiro de todos havia 3 anos? Devo lembrar a este respeito que, antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na manhã de domingo, Judas Iscariotes, num gesto de perfeita honradez, pôs a bolsa comum nas mãos de Simão, o leproso. Se Judas tivesse o dinheiro como única razão para atrair, o mais lógico seria que, com a sua fuga, se tivesse apoderado de todo, ou parte, do fundo econômico do movimento, de que era administrador. Como iremos vendo, as motivações do apóstolo eram muito diferentes e muito mais profundas. Judas confessou aos seus parentes e amigos estar convencido de que a missão do seu mestre não poderia prosperar. Enfrentar assim os poderosos membros do Sinédrio só podia acontecer com um louco e ele, segundo as suas próprias palavras, não queria perecer às mãos da justiça judaica ou romana. No fundo, comentou Ismael, que conhecia muito bem a tortuosa personalidade do traidor, o que Judas não parece suportar é que seja identificado um dia com um movimento fracassado. A estas manifestações do saduceu atrevi-me a acrescentar um fato, já comentado por mim anteriormente, que, também, na opinião dos meus amigos, fora decisivo para compreender o comportamento de Judas. Referi-me ao incidente do frasco de perfume que Maria derramou sobre Jesus e a dura crítica que o mestre lhe fez, e tanto José como Ismael, repito, concordaram que, logo nessa altura, a mente do susceptível discípulo começara a maquinar a forma da sua vingança. Sim, respondeu José, Judas é um homem vingativo. Em minha opinião, nunca perdoará o mestre que não o distinguisse dos restantes, tal como fizera com João, Pedro e Tiago. É provável, lamentou o ancião, que os tortuosos ressentimentos de Judas se dirijam tanto contra Jesus como contra esses 3 companheiros. O caso é que, depois da reunião do Sinédrio, continuou o saduceu, Caifás ordenou a entrada na sala de Judas e de um dos seus familiares. Segundo entendi, tratava-se de um primo seu. Este, a pedido do conselho, foi o primeiro a falar. Apresentou Judas, aborrecendo-nos a todos com um longo discurso, em que quis justificar a decisão de seu primo de abandonar o grupo do Galileu. Afirmou que Judas tinha descoberto o erro e desejava fazer uma renúncia pública da sua associação com Jesus. Em troca, solicitava o perdão, a confiança e a amizade dos altos dignitários ali reunidos. E, como prova da sua sinceridade, o porta-voz de Judas explicou que o seu parente estava disposto a facilitar a prisão silenciosa e secreta do Nazareno, evitando assim o perigo de uma revolta da multidão e um novo e possível atraso na sua captura, como consequência da iminente festa da Páscoa. Aquelas últimas afirmações do primo de Judas animaram extraordinariamente os membros do Sinédrio, que viam assim uma nova luz para proceder à prisão do impostor. Caifás, então, convidou Judas a que ratificasse o que acabávamos de ouvir. E o traidor, dando uns passos na direção da presidência, respondeu com tanta firmeza quanto frieza: farei o que prometi a meu primo. Quero que Jesus fique sob a vossa custódia. Em troca, peço-vos um reconhecimento público. Aquela palavra, custódia, repetida várias vezes por Ismael, ia ser de extrema transcendência para Judas. A sua insistência no momento de exigir a custódia do mestre não era gratuita. Como veremos na altura própria, além da profunda desilusão do traidor em relação aos sacerdotes, Judas nunca pensou que o seu mestre fosse executado, mas sim simplesmente encarcerado ou posto sob custódia. Creio que o traidor, prosseguiu Ismael, visivelmente desiludido, não notou o olhar de desprezo de Caifás. Se Judas se tivesse apercebido da armadilha que lhe preparavam, provavelmente não teria aceitado aquela situação, mas o astuto Caifás não deixou transparecer as suas verdadeiras intenções e, evitando as propostas de Judas, respondeu-lhe: tu terás de combinar com o chefe dos levitas a maneira de trazermos esse Galileu ainda esta noite ou, no máximo, amanhã, quinta-feira, depois do pôr do sol.
Quando nos for entregue, receberás a tua recompensa. Ao escutar as palavras do sumo sacerdote, os olhos de Judas brilharam como uma luz especial. Sentia-se satisfeito e assim o manifestou publicamente. Depois saiu da sala, para ter uma longa entrevista com o chefe da guarda do templo. Eu não pude retirar-me do conselho do sinédrio, mas, dali a pouco, soube que os levitas, seguindo as instruções do traidor, tinham marcado a prisão do mestre para a noite de quinta-feira, uma vez que os peregrinos e habitantes de Jerusalém se retirariam para suas casas. Pelo próprio Judas, os levitas tinham sabido que um nazareno se encontrava ausente do acampamento de Getsemane que, por consequência, não podendo conhecer com exatidão o momento do regresso do mestre, a sua captura fora adiada para a noite seguinte. Com o fim de combinar melhor os pormenores sobre o local e momento adequados da prisão, o chefe da guarda judaica pedira a Judas que se apresentasse no templo durante a manhã do dia seguinte. Preparada a captura secreta de Jesus, os sacerdotes ali reunidos respiraram aliviados, felicitando-se mutuamente pela inesperada e providencial presença daquele renegado. E ali mesmo, depois de uma breve discussão, Caifás estabeleceu o preço da compra de Jesus: 30 séquel de prata. Alguns dos saduceus, acreditando que o sinédrio ia cumprir a sua promessa de glorificar Judas, consideraram que aquele dinheiro era excessivo. Porém, o sumo sacerdote fez-lhes ver e compreender que não eram essas as suas intenções. Um silêncio desolador pôs ponto final àquela reunião em casa de José de Arimateia. Como muito bem dissera Ismael, a sorte do mestre estava traçada, a não ser, claro, que aqueles dois homens atuassem imediatamente. Antes de seguirem para o acampamento de Getsemane, José e Ismael travaram uma discussão que me fez tremer. Pela primeira vez no decorrer da minha missão, a minha intervenção, apesar de todas as precauções, estava prestes a provocar algo de irremediável. Tanto José de Arimateia como o saduceu consideravam que era preciso desmascarar Judas Iscariotes e alertar todo o grupo. A sua preocupação era totalmente compreensível. No entanto, e no último esforço para não alterar os acontecimentos, tentei dar-lhes a entender que aquela não era a atitude mais inteligente. Estou de acordo, disse-lhes, com o vosso honrado desejo de avisar o mestre, mas, que ganhais em tornar pública a traição de Iscariotes? Nem o ancião nem Ismael pareciam compreender-me. E vi-me obrigado a recorrer a um argumento que acabou por ser aceito por ambos. Sabeis da velha inimizade e dos ciúmes de Judas para com homens como João, Pedro e Tiago. Se estes chegassem sequer a suspeitar do que o seu companheiro acaba de planejar, que pensais que aconteceria? Os meus amigos concordaram em silêncio. Falai em segredo com o mestre, prossegui, se assim o achais, mas não sobrecarregueis o já tenso ambiente do grupo. Deixai que seja Jesus, conclui, que fale com Judas, se o considerar prudente. O Rabi ama também Judas Iscariotes e saberá o que deve fazer. Depois de uma acalorada discussão, Ismael e José aceitaram a minha proposta e os três, aproveitando a última claridade do dia, encaminhamo-nos para a encosta do Monte das Oliveiras. O ancião e o saduceu, apenas com a finalidade de falar com Jesus de Nazaré, e eu, com a alma apertada ante a possibilidade de que o meu excesso de zelo em seguir os passos de Judas pudesse provocar uma catástrofe. Quando entramos no acampamento, as mulheres tinham preparado uma reconfortante fogueira. Jesus ainda não tinha voltado e os discípulos, inquietos e mal-humorados, iam e vinham, censurando-se mutuamente pela sua falta de decisão por não terem escoltado o mestre. Pedro, mais agitado que os outros, chegou a alvitrar que um grupo de homens armados saísse à sua procura. Mas André, com a sua habitual serenidade, lembrou-lhes as palavras do Rabi, fazendo-lhes ver que se ele dissera que nenhum homem lhe poria as mãos em cima antes de ter chegado a sua hora, assim deveria ser. Enquanto esperávamos o regresso de Jesus e João Marcos David Zebedeu uniu-se ao grupo que José de Arimateia, Ismael ben Piabi e eu formávamos e, em grande sigilo, comunicou-nos que os seus amigos em Jerusalém tinham, no informado conspiração que se preparava para acabar com a vida do mestre. Olhamo-nos sem saber que fazer.
Mas José conhecia há muito a especial discrição que distinguia aquele astuto discípulo e tranquilizou-nos. Com grande alívio da minha parte, a reunião de Judas com o Sinédrio fora transpirando e os homens que trabalhavam para Zebedeu não tardaram em informá-lo. Havia anos que o grupo de Jesus dispunha de uma curiosa rede de correios ou emissários, organizados e dirigidos por David Zebedeu, cujo trabalho era a transmissão de notícias. Desta forma, os numerosos amigos, familiares e simpatizantes do movimento estavam a par das mensagens e ensinamentos que emanavam de Jesus ou dos seus homens. David fora vendo como as relações do seu mestre com os membros do Sinédrio se deterioravam gradualmente e, por sua iniciativa, naquela quarta-feira decidira montar no acampamento de Getsemane um corpo especial de mensageiros. Tal como Lázaro e suas irmãs, aquele judeu de pensamento claro e grande valentia parecia ter entendido muito melhor que os apóstolos qual ia ser o fim de Jesus. No entanto, nunca o via expor estes temores perante os restantes íntimos do Nazareno. E, seguindo esta mesma discreta conduta, David comunicou-nos as suas impressões pessimistas, dando-nos igualmente a saber que, na previsão de males maiores um dos seus correios, enviado por ele uns dias antes à povoação de Betsaída, ao norte do lago de Genazaré, dera recado à sua mãe e a Maria, mãe de Jesus, para que viessem imediatamente a Jerusalém. O mensageiro voltara pelas 4 da tarde de quarta-feira, comunicando a Zebedeu que as mulheres e parte da família do Galileu vinham já estavam a caminho e talvez entrassem no acampamento naquela mesma noite ou mais tardar, pela manhã de quinta-feira.